Amar ou não amar, eis a questão. Afinal, eu estou separado de mulheres, de filhos, de irmãos, crentes ou não. Estou separado de líderes, pessoas que deveriam fazer algo pela fome, pelas doenças, pelo desamparo de muitas pessoas necessitadas. Estou separado da mentira, do silêncio dos bons. Estou separado porque em quem eu acredito criou tudo isso que está em nossa volta. E ele não tem limite. E sinceramente, ele vai vomitar. Aqueles que não sabem se estão do lado do certo ou do errado. Porque ele está voltando. Ele está voltando. Não conseguiu. Mas a intenção dele era de obedecer. Aí vai vir o que Paulo diz. O bem que eu quero fazer eu não faço. Ele não faz, mas ele quer fazer. O ímpio não. O ímpio não tem nenhum desejo de fazer o bem. Então essa é a grande diferença. Às vezes não conseguimos obedecer querendo obedecer, nos esforçando para obedecer, mas invariavelmente caímos. O ímpio não. Ele não tem nenhum desejo de obedecer. E o verso 4 é uma bomba. Olha lá. Aquele que diz, eu conheço, eu sou salvo, eu sou crente, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. O que é isso? João está combatendo a profissão de fé sem testemunho. Eu sou crente, eu batizei, eu não corto cabelo, eu não uso calça. É, profissão. E o testemunho? Aplica os mandamentos na vida. É uma profissão sem testemunha. Mateus 7, você diz Senhor, Senhor, mas não faz a vontade do meu Pai. Então essa é uma poderosa. Gente, o que eu vejo de crente, vivendo as vidas a torta de umas vidas malucas. Você vai ver onde esse homem vai? O que esse homem vai fazer na vida dele? Não sujeita a vida, a sua empresa, o seu CNPJ, seu casamento, sua conta bancária. Tudo tem que estar debaixo da autoridade das Escrituras, meu irmão. É isso que glorifica a Deus. O crente deve fazer isso, é bênção para a vida dele. É tudo, é o aspecto mais, até os sentimentos do coração, mágoas que guarda, tudo. Eu tenho que ir para a Escritura e dizer o que ela diz da vida que eu estou levando. E o crente faz isso. Tem prazer nisso. Vamos agora para o quinto teste. Os cristãos procuram andar como Jesus andou. 1 João 2, verso 6. A última parte do 5 e o 6. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Está falando de Jesus. Ok? Quinta marca do verdadeiro salvo. Ele é um imitador de Cristo. Ele quer andar igual a Cristo. Ele quer ser como Cristo. Não na sua glória, no seu poder, não é isso? É no seu comportamento. A grande ambição dos verdadeiros discípulos de Cristo é serem como seu mestre. Eles desejam imitar a Cristo em tudo, como Paulo disse em Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ou como o próprio Paulo falou de si mesmo em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O verdadeiro crente quer imitar Cristo. E isso só pode ser possível se a nossa vida estiver de acordo ou em harmonia com a revelação que ele deu de si mesmo, as Escrituras. Como assim? Vamos lá. Levanta a mão que quem não leva desaforo para casa. O crente verdadeiro leva, porque ele imita Cristo. Se te ferirem a face, deem a outra. Se imita Cristo. Não é o poder, a glória, a autoridade dele. É o caráter dele. A prostituta. Mestre, essa mulher foi pega no ato. Os fariseus, toda descabelada, com roupa íntima, rasgada, estribuchando. A lei manda apedrejar. Tu que dizes? Foi misericordioso. Só apontando o dedo, julgador, maligno. Atire a primeira pedra dentre vós quem está sem pecado. Então, começaram a lançar as pedras, todo mundo foi embora. Jesus pergunta para ela, mulher, ninguém te condenou? A mulher responde, ninguém. Olha Jesus, eu também não te condeno. Pergunta, só podia tirar a pedra quem não tinha pecado. Jesus tinha pecado? Tinha pecado? Então Jesus podia tirar a pedra. Ele não atirou. Ele usou de misericórdia. Misericordioso. A multidão que seguiu ele. 5.000 homens, fora criança e mulher. 15.000 se tiver uma mulher e um filho. Se tiver 2 filhos, 20.000. Os discípulos loucos. Mestre, há 3 dias esse povo está com a gente, manda embora. Não. Para que não aconteça que desfaleça no caminho. O que tendes? 5 pães e 2 peixes. Trazei, multiplique e alimenta a multidão. Olha só. Andar como ele. Bondoso, misericordioso, humilde. Aprendei de mim. Uma das coisas que eu e minha esposa conversamos muito é sobre humildade. A gente só conversa. Para chegar nela a gente está longe ainda. É a humildade de Jesus. Por que o rei do universo quis ficar dentro da barriga de uma mulher? Por que o rei do universo tinha que ter cordão umbilical? Por que o rei do universo a primeira noite de sono foi numa manjedoura? Por que o rei do universo teve que montar em jumento? Por que João Batista falou para o rei do universo, você está ficando doido? Eu necessito ir a ti, tu vens a mim? Quieto, João Batista. Convém cumprir toda a justiça de Deus. Humildade. O crente anseia ser igual ao mestre.
não queria publicidade, vem um cego, vem um cojo, tirar ele para fora da cidade. Você sabe por que Jesus pedia para tirar para fora? Não queria aplausos, publicidade. Vamos fazer em oculto, para a glória ser só de Deus. Humildade. Desprendimento do mundo. Mestre, eu quero te seguir, mestre. Tem certeza? As andorinhas têm seus ninhos, a raposa os covis. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Desapego da matéria, das pertences, das coisas. Isso é uma evidência do salvo, ele anseia. James Summers expressa esse ensinamento num famoso hino que diz: quando andamos com o Senhor, à luz da sua palavra, que glória Ele faz brilhar em nosso caminho. Enquanto fazemos a sua vontade perfeita, Ele permanece conosco, e com todos que confiam, obedecem e o imitam. Essa é a quinta marca, parecer-se com o Senhor. Sexto, esse aqui, irmão, que teste esse aqui. Sexta marca: os verdadeiros cristãos, os verdadeiros salvos, amam outros cristãos, são tomados de amor por verdadeiros cristãos. 1 João 2, verso 9. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas e anda em trevas, e não sabe por onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Presta atenção, isso aqui é marca. Aqui não está falando de amor ao próximo, amar o bandido, o incrédulo, o assassino. Aqui está falando exclusivamente de crente, amar outros crentes. O cristão verdadeiro ama outro cristão, se preocupa com seu bem-estar, se compadece de suas necessidades, é misericordioso com ele. Essa é uma das maiores evidências da salvação. Amor pela igreja, amor por outro crente, ele ama. Porque o texto diz assim, ó 9, aquele que diz estar na luz, que é salvo, mas odeia seu irmão, ou seja, não demonstra amor pelo irmão em Cristo, até agora o texto está em trevas, nunca se converteu. Como é que pode um crente falar mal de outro crente, puxar tapete de outro crente, apunhalar crente pelas costas? Como é que pode crente ter intriga, picuinha? É o mesmo que a mãe falar dos próprios filhos, é o mesmo que a mulher fazer armadilha para o marido. É irracional, é ilógico. Crente ama outro crente, mesmo não tendo conhecido, mesmo não tendo intimidade, mas só pelo fato de saber que ele foi redimido pelo sangue, que ele foi incluído na família dos salvos, ele o ama. 1 João 4,20 diz isso, escute, se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, olha, João pega pesado, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, verso 21, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Eu vou ilustrar isso aqui num testemunho que o Paul Washer conta sobre isso. Ele fala assim, que se a mulher dele, a Charo, estiver no supermercado fazendo compras, e ao sair para pôr as compras no carro, vê um ladrão, e começar a roubá-la e agredi-la, e um cristão passar perto dela, sabendo que ela, que é a cristã, e não fazer nada, ele diz, eu vou atrás do bandido, mas depois eu vou atrás desse cristão. Como é que ele pode ver um irmão dele em Cristo sofrendo apuros e não fazer nada? É isso que está dizendo aqui. E o texto diz, olha só o verso 10, aquele que ama o seu irmão, permanece na luz. Que é isso? O amor à igreja, o amor aos irmãos é uma demonstração da verdadeira conversão. E amar aqui não é só palavras, mas atos. 1 João 3, verso 14 e 18 diz assim, escute, nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Opa, o que é passar da morte para a vida? O que é passar da morte para a vida? Conversão. Ah, mas como nós sabemos, João? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vai saber que todo assassino não tem vida eterna permanente em si, não é salvo. Nisso conheceremos o amor, que Cristo deu sua vida por nós. Portanto, devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode ser salvo? Filhinhos, agora a igreja, não amemos de palavra nem de língua, mas dando um sapato, uma cesta, um abraço, uma visita no hospital, de fato e de verdade. Isso aqui é evidência. Mateus 25, 33 a 40, escute. E o meu pai porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Ovelhas salvos, cabritos não salvos. Então dirá o rei aos que estiver à sua direita, vinde os salvos, benditos do meu pai, entrai na posse do reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Ué, mas por que? Tem a ver com esse sinal. Porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber. Era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, estava preso e foste me ver. Então perguntarão os justos, os salvos, Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber, ou te vimos forasteiro e te hospedamos? O rei, respondendo-lhes, dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que eu fizeste um destes meus pequeninos irmãos crentes, a mim o fizestes. E ele coloca como evidência de conversão, quem é que vai estar no céu? Aquele que amou seu irmão, não só de palavra, obras, vestindo, visitando, dando de comer. Seu salvo, ele ama. Liga para ele, ô meu irmão, pode deixar, eu estou aí daqui 10 minutos, ou eu vou, eu faço. Ama. Outro cristão.